Passamos então ao próximo tema: modelagem de fornos e calcinadores com inteligência artificial. Desafios técnicos e soluções práticas. Convidamos da TRIE, Joana Bretz. Joana é engenheira química, graduada com honras pela UFMG. Aqui é a luzinha. Eu testei. Pra frente aqui, né? Não, pra frente aqui. Com mais de 20 anos de experiência global, liderou projetos de consultoria e treinamento em 39 países, recebendo prêmios por suas palestras em eventos internacionais. CEO da TRI, conecta a fábrica com o futuro, unindo conhecimento prático e inovações tecnológicas para impulsionar a indústria rumo à sustentabilidade. Bom dia, Joana Bretz. Bom dia a todos, muito obrigada. Pessoal, estou bastante emocionada, vou começar agradecendo mesmo, porque eu descobri hoje de manhã, né, nesses alertas que a gente recebe no computador, que exatamente hoje eu completo 20 anos de cimento. E eu não podia ter lugar melhor para estar aqui, né, com pessoas junto, né, desse evento incrível e junto com tantas pessoas que fizeram dessa jornada realmente uma jornada maravilhosa. Então, muito obrigada, né, a todos vocês que aqui representam todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e possibilitaram aí essa jornada realmente emocionante. Depois eu quero saber com o Luiz onde que faz a inscrição para fazer parte do grupo dos dinossauros do cimento, né, para eu já me preparar e ver se eu tenho os requisitos, que eu pretendo chegar lá nessa turma também. Bom, vamos lá, né? Ao longo desses 20 anos, né, 5 deles foram à frente da TRI. E, de novo, a indústria de cimento tem sido muito generosa com a gente faz parte da Cement Alliance, que é um grupo de especialistas. Somos a única empresa brasileira a fazer parte desse seleto grupo. Fomos também agraciados, né, com reconhecimento pela MIT Technology Review como a única empresa no setor sendo o Innovative Workplaces, que é um certificado que realmente avalia o grau de inovação da empresa como um todo, né, não só na parte técnica, mas também na forma como gestão de pessoas, administrativo. Então, foi realmente uma grata surpresa. E a gente tem sido aí, né, foi ganhando a confiança e teve oportunidade com as principais cimenteiras ao redor do mundo. Já estamos com projetos em 15 países. E, ao longo, né, eu gostaria de hoje, a minha intenção com essa palestra, apesar do tempo ser bem limitado, é conseguir tentar devolver pelo menos um pouquinho de tudo que eu pude aprender com vocês ao longo desses 20 anos. E aí eu tentei selecionar aqui, fazer uma coletânea, praticamente cada ponto desse aqui é uma palestra maior do que a que eu vou dar hoje, mas esses são os pontos que ao longo desses anos foram mais recorrentes e é o que eu escuto até hoje. E aí eu queria já começar com uma reflexão para vocês, né, deixar um ponto aqui. Porque eu tenho 2 tipos de clientes que chegam na gente. Os primeiros, né, e geralmente os que têm os melhores resultados, são os que, antes do problema acontecer, chegam com essas perguntas. E aí a gente tem tempo e tem oportunidade de conseguir entender o que está acontecendo no processo e guiar. Então, aquelas pessoas que têm essa oportunidade, porque eu sei que não é sempre, né, gente, que na fábrica você tem a chance de modificar um equipamento, de fazer uma alteração maior. Mas, às vezes, a gente passa por isso, e é importante lembrar, e quem tem essa chance, aproveitar ela bem. Então, é quem está começando com o processamento, ou quer aumentar, mudar de nível as taxas, e começa a perguntar, qual é o melhor mix, onde que eu devo injetar? Se eu tiver problema de inox, né, se eu for usar um SNCR, como que eu posso otimizar esse SNCR? Tem um outro jeito de reduzir inox que não seja esse? E faz toda essa reflexão, da mesma forma na parte da combustão. Qual que é um limite? Qual que o material não vai cair para o forno sem queimar? Se eu for modificar, se for injetar no queimador principal, isso vai afetar a chama? Como? Qual o limite? Quem pergunta antes costuma ter resultados melhores. Mas, infelizmente, muita gente chega na gente já com essas questões. Que normalmente eu não consigo aumentar a TSR, é impossível e já está difícil agora e a meta para o próximo ano é aumentar, o que eu faço? Depois vem, né? Se eu atingir a TSR, eu não vou bater a meta de consumo térmico. E, obviamente, a empresa está me pedindo os 2. O que a gente faz também nesse caso? E o coprocessamento não está trazendo a economia esperada. E aí a gente vai ver para frente, acho que o Túlio deu um pequeno spoiler ontem, né? Mas geralmente isso aqui é porque as relações, nesse primeiro ponto, as relações entre os processos não são lineares. E aí a gente às vezes faz uma meta
sem conversar com a outra. E aí fica realmente complicado, porque no processo a química e a física não vão se preocupar com isso, as coisas vão acontecer pelas leis da natureza, e se você coloca uma meta de TSR em que você vai precisar de mais calor, você vai aumentar o consumo térmico. Mas não necessariamente isso tem que fazer você perder a sua economia. E aí é mais uma questão de realmente você ajustar o mix e escolher o melhor, não só o melhor material, a melhor combinação de material para usar, mas também a melhor forma de colocar isso no seu equipamento. Em relação ao inox, o que eu mais vejo, né? Calcinador virou conversor de inox. Então, geralmente, a eficiência para produzir inox é em torno de 70% a 80%. Para alguns calcinadores, isso é maior do que a própria eficiência de combustão. Então, ele é melhor para produzir inox do que para queimar combustível em si, né? Eu já vi clientes com custos altíssimos. O SMCR, ele reduz realmente o inox, ajuda para você não ter a questão da poluição, mas chega a aumentar, já cheguei a ter clientes que chegaram na gente com aumento de até 30% no custo ali de produção do clinker, em função da quantidade de amônia ou ureia que precisou usar para reduzir o NOx, né? E uma coisa que muita gente esquece de olhar é, uma vez que eu tenho esse sistema, qual a eficiência que ele está trabalhando? Porque a maior parte, quando a gente dá treinamento e ensina a calcular essa eficiência, as pessoas descobrem que o sistema está com uma eficiência de 10% a 20%. Então, não é nem que o sistema não seja bom. Às vezes, você também está usando ele errado, né? Em relação às emissões, né? Quem já está com problema chega, a emissão está alta, eu não consigo controlar enxofre, porque né, o CO destabiliza todo o ciclo ali. E, muitas vezes, chegando ao extremo de o consumo térmico está alto mesmo. Porque o combustível entra, não queima, e aí não tem como, né? Você vai gastar mais. O forno é mais raro, mas muitas vezes chegam também clientes ainda quando é forno, que a campanha não está durando o suficiente, já tentou todas as empresas de refratário possível, né? Aí chega à conclusão que a culpa não é do refratário, mas ainda não entendeu o que aconteceu. E muitas vezes o clinker, por virulento, e questões de anéis e bolo, que também tem a ver com a combustão e com a química ali dentro. Bom, essas são as questões, né, mais perguntadas ao longo desses 20 anos. E aí, por que a gente precisa, então, né? Por que modelagem? Por que eu escolhi, ao longo, tendo começado como engenheira de processos, sofrendo tudo aquilo ali, e em 20 anos a gente continua sofrendo ainda com algumas dessas questões, né? Tem gente que tem, casos mais críticos, tem quase todas daquelas ali, que eu falei ao mesmo tempo, aí é um pouquinho mais desesperador, né? Por que eu fui para modelagem? Porque eu fui, ao longo do tempo, descobrindo que esses problemas eles não são lineares, que eles são muito complexos e que a gente realmente precisa de um apoio maior, né? A gente teve várias palestras aqui ao longo já do evento, que foram mostrando alternativas, mas, no geral, hoje, né, os nossos cenários estão... As fábricas, os materiais mais comuns que a gente vê são esses aqui, geralmente com variações muito grandes na qualidade ou no que a gente consegue, né, ter dentro das unidades. E aí, isso aqui, às vezes, para quem não está muito acostumado com os números, pode achar que não é uma variação tão grande assim, mas no processo a variação fica gigante. E a gente tem que lembrar, como eu disse, não é linear. Então, cada variação dessa se combina com outro fator que está variando e esse efeito vai se amplificando. E aí a gente tem... Eu até brinquei ontem, quem tiver dúvida pode perguntar por Túlio, porque eu descobri que ele explica melhor do que eu. Mas a gente tem ferramentas usando a IA que estão o tempo inteiro acompanhando todas essas variáveis e a combinação do efeito delas e vai ajudando ali na questão da operação a tomar a decisão. Então, em termos de escolher o melhor mix, uma vez que isso já está dentro da sua fábrica, a gente usa a IA para completar dados que estão faltando. Aqui é um dos exemplos de uma ferramenta nossa, que é o preditor de cloro online. Então, a gente tem as análises de laboratório, mas como, né, nosso amigo que acabou de explicar logo antes aqui da minha palestra, faz muita diferença você ter o resultado mais rápido, ou pelo menos uma direção, ele não precisa ser tão preciso, mas para quem está operando faz muita diferença saber pelo menos que tendência que esse parâmetro está indo, né? E a gente consegue prever com 12 horas, né? A gente analisa 48 horas, mas o operador consegue saber 12 horas para frente o que vai acontecer com o cloro dele se ele continuar operando dessa forma. Cada vez que ele corta, né, ou que ele tenta voltar com o coprocessamento,
ele consegue ter uma noção se ele está indo na direção certa ou não e fazer ajustes mais precisos. Por que a tecnologia não basta por si só? De novo, né, Túlio, Edilson e várias pessoas aqui chamaram a atenção para a importância do lado humano. O que eu tenho visto é que, por mais que a gente desenvolve tecnologias, treina as pessoas, às vezes, quando chega bem naquela hora da fábrica ali de tomar uma decisão, a gente esquece do básico. E aí, isso aqui, pessoal, que também é tema de outra palestra, temperatura, oxigênio e mistura, sempre vai estar lá e a gente precisa lembrar disso. Não tem como fugir, não importa a tecnologia que você usar. A gente está falando de reações químicas, para elas acontecerem da forma como a gente quer para o processo ter eficiência, a gente vai precisar entender que a combustão, principalmente de sólidos, ela precisa iniciar antes da farinha entrar. Porque a farinha entra já pré-aquecida, normalmente, nos equipamentos, né? Então, a relação de calcinação já começou e ela rouba calor. Uma vez que ela rouba calor, ela atrasa a primeira etapa da combustão. A calcinação vai ficar ineficiente se a temperatura baixar e quando essa combustão é atrasada, você não tem temperaturas suficientes para reduzir NOx e CO. Então, você vai terminar com aqueles problemas lá de altas emissões e ineficiência de combustão. O oxigênio, também a gente controla muito, eu tenho oxigênio na entrada do forno, oxigênio na saída do calcinador. Legal controlar isso, é uma indicação, é o que a gente consegue ter muitas vezes. Mas tem que lembrar que o que importa é que ele tem que estar ao redor da partícula de combustível. Porque se o oxigênio não estiver perto do combustível, ele também não serve para nada. Ok? Da mesma forma, aí vem a importância da mistura. Se não misturar, se os materiais não se encontrarem no lugar certo e na hora certa, você pode ter o equipamento do tamanho que você quiser, do design que você quiser, o tempo de residência vai ser inútil. Eles não vão se encontrar, não vão reagir e, de novo, você não consegue ter o resultado que você está esperando. Outra coisa de tecnologia, né? Tem várias palestras, o pessoal que trabalha com queimador está cada dia desenvolvendo um queimador mais potente e sempre evoluindo. Só que muitas vezes, quando eu chego na fábrica, eu pergunto, vocês analisaram ao redor? Porque a gente esquece que o básico é o quê? Né? A teoria mais básica de todos, que a gente às vezes aprende como trainee, calcular momento de chama. E por que é momento de chama? Né? Todo queimador ele vai ter, pela física, a expansão em jato e a gente quer que ele succione o ar secundário. Isso é muito legal e isso vai acontecer localmente ao redor do seu queimador. Só que muitas vezes o problema vem do ar secundário, não está bem distribuído. E se o problema for esse, de novo, o melhor queimador do mundo, muitas vezes não dá conta de resolver. Se a gente parar para pensar, a proporção entre ar secundário e ar primário, o ar secundário vai ser sempre muito maior. Então, vencer essa força, né, por mais que você tenha momento, pode não ser suficiente. E aí aqui eu mostro um exemplo, né? A gente tem aqui perfil de velocidades. Então, aqui é exatamente o plano que seria na ponteira do queimador. E aí a gente tem velocidades altíssimas de um lado e muito baixas do outro. Significa que tem ar secundário entrando, né, mais para um lado do que para o outro. Vai ter sempre mais oxigênio lá e vai ter sempre mais força ali perturbando a sua chama. E, geralmente, isso aqui, gente, é causado pelo design, né, pelas distâncias exatas aqui entre entrada do forno e formato do cabeçote. Não é uma coisa muito barata de resolver, né, mas ela perturba completamente a chama e aqui a gente vê uma evolução da queima de coque. Ó, até o queimador fez um trabalho aqui, mas depois não tem como. Ok? Aí, só para lembrar também a diferença, né, que combustível tradicional vai queimar diferente de combustível alternativo, pelas propriedades do próprio material. Em relação ao calcinador, diferentes designs, diferentes modelos, o que tem em comum? Entradas, normalmente, o design original vem com a entrada de combustível próxima à entrada de farinha. Aí acontece aquilo que eu falei. Né? Como é que fica o tom nesse tipo de design? Em geral, a gente tem problemas de mistura. Aí o ar terciário aqui em vermelho não se mistura muito bem com os gases do forno. Outra ilusão que eu também já tive enquanto fábrica de cimento, que é achar que lá dentro está tudo uniforme, bonitinho, e que se eu tenho oxigênio na saída do calcinador, fiz meu dever de casa, está tudo garantido. Só que, se não mistura, eles não se encontram. E aí a gente precisa fazer algumas modificações.
Esse é um exemplo, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui até pelo tempo, mas ele está lá no nosso stand, então quem quiser pode ir lá, que a equipe, mesmo se eu não estiver lá, a equipe explica muito bem para vocês. Mas de uma forma resumida a fábrica ainda não tinha começado com o processamento, né? Estava queimando 100% de coque de alto enxofre, não estava totalmente satisfeita com a eficiência de combustão, né? Assim, para coque, poderia ser melhor um calcinador desse tamanho. Esse é um calcinador, tem mais ou menos, em termos de tempo de residência dos gases, uns 10 segundos. Então, daria para queimar um coque 100%, e estava com 93%. E aí a gente simplesmente alterou aqui, né, as distâncias para afastar um pouco da farinha, regulou o split, obviamente não posso deixar a combustão pura sem nenhuma farinha também para absorver esse calor. Ajustamos aqui as dimensões, porque a fábrica pretendia usar, ter 40% de substituição, com 70% de RT e 30% de pneu. E aí a gente fez esse ajuste aqui para minimizar a queda de pneu não queimado para o forno, né? E aí com isso a gente conseguiu atingir uma eficiência de queima para o coque de 97%. Como eu disse, nem tudo é perfeito, a mistura realmente faz um papel muito importante, só que nesse caso, para melhorar a mistura nesse calcinador aqui, seria uma modificação tão grande que não se pagaria, né? E a gente conseguiu, no geral, uma redução do CO na saída do calcinador de 24% e do NOx de 34%. Isso aqui, gente, é mais do que suficiente para atingir todos os limites, sem precisar injetar amônia, ureia, né? Sem precisar usar um sistema de abatimento. É claro que nesse caso a fábrica continua mantendo o sistema, porque você vai ter casos em falha de injeção do próprio coprocessamento e ele é necessário para atingir esse resultado de NOx. Então o sistema fica lá, mas ele é usado com uma frequência muito menor, só para o caso de falha, quando o material alternativo não consegue entrar. Aí aqui é um pouquinho, né, de como afeta esses perfis. Vou deixar para vocês verem lá no stand. E além de poder visitar o nosso stand e ver isso, quem quiser pode levar isso para casa. A gente produziu esse mini calcinador, em que vocês conseguem, levando o brinde, através do QR Code, acesso à nossa plataforma. Essa é a forma como a gente normalmente entrega os resultados de modelagem para os nossos clientes, através de uma plataforma interativa. Nesse caso aqui, a gente está usando a realidade aumentada, né? E aí, de dentro do seu próprio celular, na palma da mão, você vai apontar para o calcinador e aí vocês podem ver todos os detalhes desse caso que eu acabei de mostrar e explorar aqui todos os resultados da modelagem para esse calcinador. Era isso, muitíssimo obrigada pela oportunidade e por esses 20 anos.